E essa foi a pregação durante muito tempo. Para quê? O que Deus estava querendo fazer? Deus estava querendo trazer esses indivíduos para um alinhamento e para um amadurecimento. Só que agora, eu vou ler um texto bíblico que está em Amós 9, no verso 11. Agora, o tempo em que Deus está falando é o seguinte: Deus está convidando não mais um indivíduo, mas Ele está convidando o estabelecer da igreja dele novamente. E eu falei que é uma ideia que a gente tem visto em todo o tempo, porque é isso que tem acontecido. Nós vemos movimentos acontecendo em todo o Brasil e em todo o mundo, em que as pessoas estão se reunindo para orar e para adorar a Ele. Entende isso? Aí você pode falar: ah, mas isso já acontece há muito tempo. Sim, acontece, não nessa expressão que eu estou falando. Muitas vezes nos reunimos no culto simplesmente porque precisamos estar no culto. Porque se a gente não vier no culto, bater o cartão no domingo, na segunda-feira de manhã o pastor vai me mandar uma mensagem, ele vai me ligar e falar assim: senti a tua falta, irmão, porque tu faltou um culto. Senti a tua falta, irmão. Então às vezes a gente vem com esse peso na consciência. Eu não estou falando disso, eu estou falando que Deus tem levantado movimentos de adoração, intercessão muito violento nessa questão. Amós 9, 11 é um texto que a gente encara ele como um texto escatológico. Eu vou falar, são duas profecias que acontecem nesse texto, que ela não se cumpriu, mas que nós temos uma interpretação que ela tem que se cumprir hoje. No verso 11, ele diz assim, ó: naquele dia, toda vez que a Bíblia fala naquele dia, algumas versões da Bíblia, naquele dia vai estar o dia em maiúsculo, ele está se referindo a um tempo determinado, a um dia em que prepara a vinda dele. Então naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Essa é a primeira profecia que Deus faz ele traz a segunda, que é um complemento dessa primeira. Jesus está falando em Amós 9, mas Jesus só veio no Novo Testamento, mas é Ele o mesmo Deus que estava no jardim do Éden, e Ele vai estar na grande cidade de Jerusalém quando ela vier estabelecida, o rei. E aí ele fala: restabelecerei, eu edificarei novamente o tabernáculo de Davi. O que é o tabernáculo de Davi no nosso entendimento? O tabernáculo de Davi é a adoração e a intercessão 24 horas. Foi o que Davi fez. Só para você entender um pouquinho, a Arca da Aliança, ela tinha que estar fechada, é um decreto de Deus. A Arca da Aliança, ela deveria estar fechada no lugar santo dos santos, e que a única pessoa que entraria lá era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Se outra pessoa entrasse naquele ambiente, ela morreria. Isso é um decreto que Deus deu para Moisés. Ok, só que Davi pegou essa arca e colocou nesse tabernáculo dele. Ele colocou o tabernáculo no meio da cidade, e colocou lá a arca, que ninguém poderia chegar a ela. E ele expôs essa arca para todo Israel. Davi fez o seguinte: Davi falou assim: todo aquele que quiser chegar a Deus, esse acesso é liberado agora. Você pode chegar a esse acesso. Davi é um dos caras mais confrontantes na Bíblia, porque ele praticamente quebra um bocado de mandamentos bíblicos, e Deus ainda chama ele de homem segundo o meu coração. Não é a Bíblia que fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus, é Deus falando que Davi é homem segundo o coração de Deus. Entende isso? Mas Davi era adúltero, assassino, comeu os pães que não deveria comer, pôs a arca da aliança, que o Senhor falou que deveria estar fechada em um tabernáculo. Mas Jesus não fala que ele tem saudade de restaurar o templo. Ele fala: eu vou restaurar naquele dia o tabernáculo, que é um lugar de acesso e de adoração que todos podem chegar. Entende o que eu estou falando? A diferença é que você talvez está vindo a um lugar para poder, eu preciso ir lá, mas eu posso ir lá, eu quero estar lá, eu anseio por estar lá. Entende a diferença do esquema doido que Jesus está fazendo nos últimos dias? Quando ele convoca todo o povo dele para se reunir em adoração e intercessão 24 horas, 7 dias por semana, em todo o mundo. Um dos países mais fechados do mundo é a Somália. A Somália tem 10 casas de oração 24 horas. Entende o negócio do tanto que ele é louco?
As casas de adoração 24 horas elas estão sendo estabelecidas desde 99, e é mais ou menos a época em que se começou a ouvir muito forte sobre a intimidade com Deus. O tempo em que nós deveríamos tirar com Deus, em que nós deveríamos entrar para o secreto e adorá-lo, e conhecê-lo, e contemplá-lo. Essa é a palavra que ele falou. Ele quis ter relacionamento com o homem. Desde o jardim do Éden, o desejo de Deus é um. Deus vinha no jardim do Éden para estar com Davi, não, né? Para estar com Adão e Eva. Deus descia da sua glória, ia no jardim que ele fez e colocou o homem para se relacionar com. Eu falei tanto de Davi que eu vou ficar com Davi até o final. Então, se eu falar Davi no lugar de outra pessoa, você vai entender que é outra pessoa e não Davi. Ele desceu lá todos os dias para se relacionar com Adão. Então o desejo dele sempre foi esse, sempre foi, e aí Deus começou a despertar essa restauração do tabernáculo dele. Só que depois disso, bom, nós aprendemos nesse lugar secreto a se relacionar com Deus, a conhecer a Deus, a se apaixonar pela Bíblia. Porque não há como você começar a se relacionar com Deus, buscar essa intimidade com Deus, conhecer a Cristo de uma forma mais intensa, mais genuína e mais verdadeira, sem se apaixonar pela Bíblia. E aí, eu não sei quantas pessoas aqui são crentes desde pequenininho, que cresceu com aquela coisa assim: você precisa tirar tempo para ler e para orar a Bíblia, para ler e para orar, para ler a Bíblia e para orar. Você precisa fazer isso. Por que eu preciso fazer isso? Porque é preciso fazer isso. Só que hoje nós caminhamos num lugar onde não é eu preciso fazer isso, cara, eu preciso, não como uma obrigação, entende? Mas eu preciso disso, eu tenho necessidade desse lugar. Se eu não entrar nesse lugar, eu não vou conseguir acessar alguma coisa maior. E é o que eu desejo, é o que eu anseio, é conhecê-lo mais, é me aprofundar ainda mais nele. Entende? As canções que se cantavam antigamente, às vezes elas são muito boas, elas têm uma expressão da santidade de Deus muito forte, mas elas não geravam um relacionamento tão próximo a Deus. Entende isso? E aí você pega a nova geração cantando o quê? É uma crítica que algumas pessoas fazem a ela, porque nós chamamos Deus agora de você e não mais de Senhor, entre outras coisas. Mas hoje as canções que se cantam, elas nos levam a um ambiente de ainda mais aproximação de Deus. Agora Deus não é mais aquele general bravo, que se você pecasse ele vinha e te corrigia, porque era essa a pegada dele. Dependendo do pecado que você cometer, está ferrado, ele vai te matar. Eu caminhei muito tempo da minha vida e falei assim: cara, eu não vou pecar, porque se eu pecar, alguma coisa vai dar errado na minha vida. Não vou pecar, porque se eu pecar, alguma coisa vai acontecer. Entende? Não era um respeito a Deus, era um medo dele. Sabe quando você não faz alguma coisa porque você tem medo de apanhar? E não porque você respeita aquela autoridade que está colocada ali. E aí você vê uma geração hoje que está vindo e falando assim: cara, eu amo Jesus. E o desejo de não pecar não é porque ele vai me corrigir, ou não é porque ele vai alguma coisa vai dar errado, ele vai fazer a minha empresa quebrar, ele vai fazer eu bombar na prova, não sei. Não é esse o medo que a gente tem hoje. O medo que a gente tem hoje de pecar é de perder é de começar a orar e ele não ouvir. Entende? A nossa geração ela tem se aprofundado em relacionamento de Deus com o entendimento de que, cara, Deus é um Pai amoroso, só que Ele não aceita pecado de maneira alguma. Só que Ele entende a fraqueza do homem e o que Ele faz? Por isso nós temos o Espírito Santo. Para quê? Para Ele nos alinhar em uma verdade que nós somos fracos. Fragilidade é diferente de pecado, gente. A fraqueza ela sempre vai estar conosco. O pecado ele não pode estar conosco. Mas nós amadurecemos em relacionamento. Perceba que o próprio Jesus faz isso nos 4 evangelhos. Quando pergunta para ele sobre os 10 mandamentos, ele não cita 10 mandamentos, ele cita 6 mandamentos. Por que ele tira os 4 primeiros? Porque a comunidade judaica, que era onde ele pregava, e o tempo de amadurecimento daquela galera, já estava cansada de saber que Deus era Deus sobre todas as coisas,
que eu não poderia fazer imagens, esculturas, que eu não poderia adorar ídolos, já era alguma coisa que já estava impregnado no coração daquela galera. Então Jesus não tem necessidade de fazer com que, vamos citar os 10 mandamentos, ele cita 6. Se você for olhar nessa nossa geração hoje, a gente percebe que não se prega mais tanto sobre santidade. Por quê? Porque a santidade ela já está no nosso coração. Nós já existe temor dentro de nós. Eu falo algo que eu vejo nas igrejas que a gente viaja, e a gente olha para jovens que estão sedentos de Deus. E o pastor está falando: jovem, para de fazer isso, jovem, deixe de fazer isso, jovem, não precisa mais, porque o coração dele já tem uma violência para encontrar o Senhor. Entende? Nós não precisamos mais, como igreja, criar estratégias para prender jovem, porque tudo que o jovem quer é se relacionar com o Senhor. Entende isso? Já existe aquele negócio queimando dentro do coração dele. Quando uma vez o pastor José perguntou num dos encontros proféticos, perguntou assim: quem aqui tem menos de 30 anos? 95% das pessoas que estavam lá eram jovens, com fome de Deus, com fome de viver uma experiência mais forte. Quando eu falei que no meio ia falar um pouco de mim, como eu era crente desde pequeno, eu vivia nessa parada que você precisa ler e precisa orar. E eu leio Bíblia desde pequeno, eu gosto muito, sempre gostei muito da Bíblia, e eu olhava, o Deus da Bíblia era alguém fantástico. Ele era um cara que fazia com que você andasse por cima das águas, ou que o mar se abrisse e você caminhasse por ele. Era um Deus que flutuava o machado de dentro da água. Era um Deus esplêndido. E às vezes eu entrava no lugar de oração e falava assim: mas cara, tá chato aqui. Aí o que eu fazia? Poxa, eu vou buscar alguma outra coisa. E aí eu fui buscar outras coisas dentro da igreja, mas buscando outras coisas para satisfazer o meu coração, porque eu tinha sede de um lugar, mas não sabia como encontrar ele. Entende? E fui buscando, e aí ficava naquela oscilação entre Deus e entre as coisas desagradáveis do mundo. E aí um dia eu virei para Deus e falei assim: Deus, existem algumas coisas que elas são muito mais legais do que você, eu acho elas muito mais legais do que você, e se você não vier com uma experiência muito mais legal do que isso, provavelmente eu vou me perder de novo. E Jesus ouviu essa oração, por incrível que pareça, né? E um dia ele veio com uma presença muito forte no lugar que eu separei para orar com ele, e essa experiência, ela marcou a minha história de uma maneira que, cara, eu não queria mais nada, porque tudo que eu fizesse que fosse contra a santidade dele, isso iria fazer com que ele se afastasse de mim, e eu não estava com medo dele me fulminar com fogo ou com qualquer outra coisa, entende? Mas eu não queria perder ele, eu não queria deixar que ele fosse embora, eu queria agarrá-lo. Só que isso não pode ser aquilo que consolida a minha fé naquele momento, porque essa experiência está aqui, ela passa, eu não posso permanecer nela, porque o Deus, ele se move, entende? Eu faço parte hoje de uma igreja de 60 anos, e essa igreja de 60 anos tem aquelas pessoas que estão lá desde o início, e ela participou da primeira pedra construindo aquele prédio lá, e outras pessoas fazem parte da metade daquele tempo. E algumas dessas pessoas estão lá desde o início, elas falam assim: não, vamos fazer desse jeito, porque desse jeito estava funcionando, então vamos permanecer desse jeito. Só que isso ia matando, porque eu aprendi a orar assim, eu vou continuar orando assim. Não se pode, de maneira... Gente, entenda que eu não estou diminuindo a questão de Deus ser Senhor, dele ser o Deus Altíssimo, Criador de todas as coisas, e que devemos sim temê-lo e respeitá-lo. Mas que não é chamar ele de você ou de Senhor que vai fazer diferença na minha salvação, na minha intimidade com ele. Mas a gente vê uma expressão. Existem pessoas que tratam você com falta de respeito, sim, mas existem pessoas que se ativam nele, chamando de você com uma profundidade, com uma paixão, com um negócio forte no coração dele. Então, entenda que eu estou falando de amadurecimento. E algumas pessoas falam assim: não, mas esses caras agora cantam as músicas desse jeito e começam a criticar aquele movimento, mas não entram nele, ficam naquele tempo, naquela experiência, e fazem daquela experiência dela uma doutrina que não funciona. Nós precisamos entender
nós precisamos entender que a revelação de Deus, ela é gradativa, conforme a maturidade do povo. E quando eu falo isso, eu falo com temor, porque tem pessoas que, por mais que Deus está fazendo algo, elas não percebem. Por quê? Porque elas não amadureceram. E pelo fato de elas não terem amadurecido, elas começam a julgar quem está entrando nesse movimento de Deus. Eles querem conhecer a Deus. Falando dos jovens, né? Eles querem conhecer a Deus, eles têm fome de conhecimento de Deus, eles buscam essas experiências. Só que a primeira experiência, eu digo para vocês, não permaneçam nela, gente. Não permaneçam nela. O batismo do Espírito Santo, ele vem sobre nós para nos potencializar, para irmos cada vez mais longe do conhecimento de Deus. Romanos fala que nós conhecemos a Deus de glória em glória. O texto original diz da glória à glória. Ela é desde da nossa conversão, ou mesmo da nossa formação no ventre das nossas mães, até o dia que seremos completos nele. Então a nossa construção, ela é de glória, ou da glória à glória. Tudo que Deus revelou hoje, amanhã já não nos sustenta mais. Vocês lembram do maná? Em que Deus desceu o maná um dia, ele sustentava aquele dia, você não podia guardar isso para outro dia, porque ele apodrecia. As nossas experiências de ontem, elas apodrecem o nosso amanhã. Por isso que a gente vê crentes críticos, crentes que para ele nada está bom. A louvor de hoje foi horrível, a unção de hoje foi horrível, a palavra do pastor foi horrível. Entende? Por quê? Porque a unção dele, o que ele experimentou como experiência, apodreceu. Então ele não consegue mais ver hoje o que Deus está fazendo agora. Ele fica baseando a vida dele, as experiências dele, no que ele experimentou ontem. Entende isso? Gente, se ontem foi bom, se ontem nós vivemos uma experiência com Deus fantástica, o que Deus tem preparado para hoje, para agora, e o que Deus pode fazer amanhã e depois? Vocês conseguem mensurar a grandeza de Deus, e Deus se limitar a coisinhas pequenas no nosso meio? Entende isso? Eu busco ansiosamente todos os dias para que os sinais dele venham em todos os cultos, que em todo momento Jesus cure alguém, sem nem precisar de alguém lá impor as mãos e orar por ela, sabe? Que em todos os momentos Deus batize alguém, entende? Sem precisar criar um momento, criar uma consagração. Não, Espírito Santo, o Senhor está aqui, então vem e batiza alguém. Eu recebi o batismo do Espírito Santo o pastor estava tirando oferta, e de repente ele falou para as pessoas assim, batismo de línguas, né? E de repente ele falou para as pessoas assim, vamos colocar de pé agora. E eu não consegui colocar de pé nem orar, só que eu fui cheio de uma língua ali naquele momento, e fiquei quietinho no meu canto, não fiz alvoroço, não fiz barulho, não fiz nada. Não tinha um ambiente preparado para isso, não tinha gente impondo mão, consagrando oração, não tinha nada disso. Foi um ambiente onde ele veio e fez. Entende? Clamo por isso, para que todos os nossos cultos sejam cultos onde experimentemos não uma experiência simplesmente daquele momento, mas que ela dure e que ela nos leve a buscar um nível novo em Deus, que ela nos convoque a buscar um nível novo em Deus. Elias na Bíblia só fez uma coisa, se você for pegar para ler lá em 2 Reis o que ele faz. Elias não falou muita coisa, Elias não pregou muita coisa. A única coisa que Elias fez significativo foi restaurar um altar. Ele restaura um altar que estava quebrado. Ele joga água naquele altar, faz uma vala lá do lado dele, joga água, restaura o altar e fala assim: Deus, prova para todo mundo que tu és o Deus verdadeiro, e manda fogo e manda fogo sobre esse altar. Só que ele restaura o altar, porque sem altar restaurado, e eu não estou falando de um altar individual, porque isso já foi pregado desde muito tempo, e que as pessoas têm falado para nós consertar o nosso altar. Eu estou falando aqui de um altar coletivo. Foi o que ele fez. Elias pega 12 pedras
E ele monta o altar com 12 pedras, representando cada tribo de Israel, e faz um ambiente. Entende isso? Altar restaurado, a unidade restaurada, o fogo no altar, e que todos viam que ele era Deus. Igreja não é uma religião, entende isso? Ela é a manifestação de Cristo na terra. A igreja é a manifestação do reino na terra. Quando eu falo igreja, eu não estou me prendendo a uma igreja institucional, entende? Igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que está dentro das igrejas. Porque se você não acredita nisso, muita gente no dia do arrebatamento vai ficar, e talvez essas pessoas eram as mais ativas na igreja, talvez elas eram as que mais trabalhavam na igreja, mas elas nunca conheceram o Deus verdadeiro. Talvez ela até participou de grandes moveres, mas ela nunca viu um fogo descendo no altar, porque sempre faltou na vida dela a restauração do altar. Então, quando eu falo da igreja, eu estou falando do corpo de Cristo, que está espalhado entre as igrejas institucionais. Por muito tempo, como igreja formada, nós somos convidados a entrar para a igreja, a não nos misturarmos com as outras pessoas, porque nós somos santos e eles não. Nos carnavais da vida, eles pegavam as igrejas e levavam as igrejas para retiro. Graças a Deus, hoje tem diminuído bastante as igrejas que fazem retiro. Elas começaram a olhar para a cidade, não mais para se esconder dentro de retiros. Quanto na verdade a igreja foi chamada, depois desse conhecimento de Deus, para essa restauração da igreja, ela foi chamada para transformar culturas, ela foi chamada para restaurar bairros e cidades e planeta fora. A igreja ela foi chamada para ser uma influência na vida dos outros. Só que filhos imaturos não podem influenciar outras pessoas, porque elas estão criticando, porque elas conheceram as experiências pessoais delas e elas não romperam nelas, e elas estão lá paradas esperando que alguma coisa acontecesse, e ela não se relaciona com outras pessoas porque ela tem medo de perder a unção, porque ela tem medo de pecar, porque ela tem medo de alguma coisa, se relacionando com outras pessoas fora da igreja, fora do mundo dela. Nós precisamos ser igreja. Quando Jesus fala em João 17, que é a oração dele, que ele ora para Deus, ele fala: Deus, eu rogo a ti para que nós sejamos um, eu e os apóstolos, os discípulos, e para que todos aqueles que viessem a crer depois de mim também fossem um. Ele não está falando da unidade que nós trabalhamos hoje em dia, ele está falando de uma mentalidade. Deus, eu rogo a ti para que esses discípulos pensem como eu penso, eles tenham a mesma mente que eu tenho, e que aqueles que viessem a crer em mim depois de muito tempo também tivessem a mesma mente que eu tenho. Você sabe qual que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é quando João e Pedro passam na frente do mendigo, e o mendigo estende a mão para ele e fala: me dá uma esmola. E João e Pedro, mais impossível, vira e fala assim: eu não tenho prata nem ouro, o que tenho te dou, levanta e anda. Entende? Essa é a mentalidade do reino. Por quê? Porque quando isso acontece, as pessoas olham e falam assim: não tem como Jesus não ser real. Porque apesar de Jesus ter vindo à terra há mais de 2000 anos atrás, o comportamento desses que são discípulos dele é a mesma coisa. Nós refletimos a Cristo como igreja? Será que todas as pessoas que olham lá fora e nos veem, elas conseguem enxergar em nós Cristo? Será que aqueles que estão aqui dentro buscando uma experiência, porque não conheceram a Deus como Pai, como amigo, como Senhor, como aquele que nos formou e nos trouxe para Ele, porque não conseguem enxergar Deus em nós que somos líderes, em nós que somos referência, em nós que cantamos, pregamos, ou que dançamos, ou que fazemos qualquer outra coisa? Será que o jovem da igreja está olhando para nós e estão vendo Cristo em nós, no comportamento nosso?
como igreja, não como indivíduo, como igreja? Será que a sociedade tem coragem de nos convidar a fazer alguma coisa que seja relevante para a cidade porque vê Cristo em nós? Ou ele só vê em nós, em nossas experiências, em nossos momentos, em nossos moveres? Uma frase que eu ponho quase em todos os meus esboços: gente, Deus não aposentou, entende isso? Deus, ele não parou de fazer o que ele fazia antigamente, entende? Deus ainda continua sendo o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que fez com que os homens andassem sobre as águas, que fez os paralíticos andarem e mortos ressuscitarem. E talvez nós temos até fé para ver isso, mas talvez nós não temos fé para nos comportar dessa maneira. Entende que a restauração que Deus nos trouxe, ela nos trouxe para nos colocar nele, com a mesma mentalidade dele, colocou o Espírito Santo dele em nós, para que pudéssemos fluir o mesmo poder dele. Entende que isso não foi feito para a igreja, mas para o mundo, porque ficar reunidos até receberem o poder, e depois disso vão. Entende? Deus não é o Deus dos crentes. Jesus não é o rei dos evangélicos. Entende isso? Ele é o Deus de toda a criação. Jesus é Senhor de todas as pessoas. Todas as coisas estão debaixo da autoridade de Deus. Nada pode acontecer sem que Deus apoie, aprove ou permita. Entende isso? O pastor José bate muito nessa questão que a igreja, ela tem autoridade sobre cidades. Quando eu falo igreja, eu falo de igrejas, não de uma, mas de igrejas. A igreja, ela tem autoridade sobre cidades. Trindade ele é um lugar onde existe um centro de distribuição de droga do estado de Goiás, em Trindade. E nós começamos um trabalho com o conselho de pastores e com algumas autoridades lá, de conscientização e de oração. Morria muita gente assassinada por causa de droga, e começamos a orar por causa disso, e convocamos mesmo os pastores e as igrejas da cidade para orar por essa razão. E Deus tem dado graça e tem ouvido a oração, e cada vez morrem menos. Morria uma média de 8 a 9 pessoas por mês. Na última que o pessoal olhou, morreu uma pessoa por causa de droga. Entende que Deus, ele só espera. Vocês já ouviram falar que nós precisamos orar por avivamento, mas que o avivamento vai vir quando Deus quiser? É quase uma incoerência achar que Deus está esperando um tempo para derramar o avivamento, não é? Será que não é o desejo de Deus que almas sejam salvas e que a igreja dele seja potencializada com esse poder sobrenatural dele ainda mais violento? Será que Deus não quer vir agora com uma expressão de glória muito forte sobre a igreja dele? Será que Deus está esperando como chegar na hora lá? Não, esse dia aqui foi o dia que eu marquei na minha agenda para derramar um avivamento sobre o Brasil. Ou será que Deus está esperando que essa restauração do altar dele seja feita para que ele possa descer com fogo sobre o altar e mostrar que ele é o único Deus? Nós precisamos passar um tempo onde as nossas experiências passadas não valem mais para hoje, e onde nós resolvemos sair das nossas zonas e realmente começar a viver o Evangelho. Mesmo dentro da igreja, se você for uma pessoa
que segue o Evangelho de Cristo, como está escrito, você vai ouvir as pessoas falando assim: não, para que ser radical desse tanto? Não, isso é fanatismo religioso. Não precisa ser assim. Não precisa fazer esse tipo de coisa. Isso aí já tem os missionários que fazem. Não precisa fazer isso, o pastor já faz isso. Não, isso é para outras pessoas. Porque nós não entendemos o que isso significa ainda. Nós lemos, nós nos apaixonamos, nós rendemos a esse conhecimento, mas nós ainda não entendemos o que realmente é viver essa expressão do Evangelho de Cristo. Porque ela não... Gente, você ser crente dentro das igrejas é muito simples, mas amanhã você manifestar o amor de Deus na vida do teu colega de trabalho talvez não seja tão legal. Você amar aqueles que estão te perseguindo não é algo legal, sabia? Você orar por um enfermo, mas cara, será que Jesus vai curar ele? Temos fé e acreditamos que Deus faz, mas por que a gente não ora por eles? Entende? Por que a gente não busca essa manifestação de Deus ainda mais forte em todas as... Quando eu era mais jovem, eu liderava os jovens, e eu sempre preguei e falei assim: cara, eu quero que todos vocês sejam missionários, abram mão de tudo e sejam missionários, sabe? Depois eu comecei a entender um nível diferente disso, e aí eu comecei a entender que Deus deu a cada um talentos e dons diferentes. Algumas pessoas vão abrir mão da vida inteira e vão para algum lugar, vão para uma nação que o Evangelho é proibido, vão fazer alguma coisa em outro estado. Mas existem aquelas pessoas que são chamadas a atuarem nas suas áreas. Deus deu um dom, e esse dom precisa ser atuante. Eu sou administrador, o que eu vou fazer? Cara, Deus te deu o dom de administração, rompa nesse lado, glorifique a Deus. Entenda o seguinte: não existe uma dualidade, isso é secular e isso é cristão. Isso não existe. Nós somos cristãos, e a manifestação nossa precisa ser aquilo que a expectativa de toda a terra, entende? A expectativa de toda criatura é a manifestação dos filhos. Então glorifique a Deus e faça com que as pessoas tenham desejo de conhecer o teu Deus. Você que é um administrador, você que é um eletricista, você que é um professor, você que é um músico, você que é um estudante, que as pessoas olhem para a tua vida e falem assim: cara, eu preciso conhecer o teu Deus, porque é diferente. Entende? E glorifica a Deus que jeito? Como é que a Bíblia fala que você deve glorificar dele? Fazendo para o seu Senhor como que para Deus. Nós não podemos ficar simplesmente escondidos no secreto. Nós precisamos restaurar altares coletivos de oração, de adoração a Deus e de jejum, e que isso seja manifesto em todo lugar, para que o movimento de Jesus de colheita de almas venha com violência sobre a terra, para que todo o que clamar seja salvo, para que Jesus venha buscar a sua igreja. Entende isso? Jesus não vem buscar uma igreja que está dodói. Jesus vem buscar uma igreja que está restaurada, que está adornada, que está pronta para Ele e que está manifestando o reino dele. Só que Jesus fala, e o desejo dele é que todas as almas sejam salvas. Entende isso? E isso Ele está fazendo. Gente, não é tempo mais em que nós começamos a orar e clamarmos por avivamento, porque esse avivamento desse tempo é a segunda fase de Joel 2. É um derramar do Espírito sobre toda a carne. Só que ele é um avivamento que ele não é barulhento igual o que a gente conhece por aí. Ele não é um avivamento igual aconteceu em Azul, igual aconteceu com os morados, ou igual aconteceu em outros avivamentos da história que a gente conhece.
Ele não é desse jeito. Esse avivamento, ele é um avivamento silencioso, ele é um avivamento da chuva serôdia, ele é um avivamento que ele começou por fases. Se você for prestar atenção na história, em 1970 mais ou menos, é onde Deus derramou um poder muito forte, através de uma manifestação muito grande de curas e milagres. Já acontecia esporadicamente, mas de 1970 para frente, Deus derramou uma unção sobre muitos pastores e pregadores, que eles começaram a pregar o Evangelho com sinais e maravilhas, que aí surgiram as cruzadas e etc. E o foco delas era esse. Então, depois disso, Deus derramou outros avivamentos para crescimento do corpo de Cristo. Mas Jesus fala que o tempo em que Ele vem, nos últimos dias, o Espírito que viria é o Espírito de Elias. E aí as pessoas falam, Elias vai voltar, vai se reencarnar. E aí ele cita, João Batista é Elias, porque ele veio. Entenda que não existe reencarnação na Bíblia, mas existe a unção. Então a unção que estava em Elias é a unção que fluía em João Batista, e é a unção que flui nos últimos dias. E o que Elias fez? Restaurou o altar. O que João Batista fez? Preparou o caminho. Restauração de altar é preparar o caminho. Não existe restauração de altar se não existir a restauração do coletivo, da adoração coletiva, da adoração coletiva, do jejum coletivo. Entende? Que uma igreja doente, Jesus não usa. Por mais que exista uma unção sobre pessoas e pessoas, mas Deus não tem como manifestar a glória dele de uma maneira violenta sobre a cidade, se a igreja não estiver restaurada. Onde 2 ou 3 se reúnem, não nas igrejas mais, mas na padaria, para orar pelas pessoas que estão na padaria lá comprando pão, e elas começam a orar pelas pessoas, que elas não precisam pregar com palavras, mas as pessoas vão olhar para nós e falar, cara, existe alguma coisa muito forte em ti. Entende isso? Que os últimos dias, Jesus falou o seguinte, depois eu terminei de explicar sobre escatologia, eu só vou coisar assim, e aí qualquer problema o pastor corrige para vocês depois. Jesus falou que o tempo é 70. 70 eu estou falando. Jesus falou que o tempo é uma geração, e dessa geração não se passaria. Qual geração? A geração que viesse depois da restauração da videira. A Bíblia entende que a videira é Israel. Israel foi restaurado em 64, 65, 68, 48. Em 1948, Israel é declarado Estado. E aí nós entendemos, dentro da visão escatológica, que isso é o start de uma geração. Uma geração dura 70, Salmos fala, 70, ou mais tardar 80 anos. 70 já acabou, se foi em 48, acabou em ano passado. Então talvez a nossa igreja hoje, ela viva aquele acréscimo que o juiz dá, 70. E Salmos diz que é fadiga e canseira, não é isso? Entende isso? Amós 9, na segunda parte de Amós 9, que é a segunda profecia que eu disse que eu não ia falar, mas depois qualquer coisa que conserta. Amós 9, na primeira fase da profecia, ele fala assim, eu quero restaurar o tabernáculo. Naquele dia restaurarei o tabernáculo. E na segunda parte dele, ele fala assim, eu vou restaurar o meu povo na sua terra, e de lá eu não vou tirar eles para lugar nenhum, nunca mais. Só que depois que Amós 9 foi escrito, existiu 3 restaurações de Israel. 1500 a.C. E o povo foi levado cativo de novo. Entende isso? E depois de 58 ou 68 antes de Cristo, e o povo foi levado cativo de novo. Gente, eu não sei se vocês percebem, mas existem campanhas em Israel para levar de volta o povo para lá. Entende isso? Olha a visão que eu tenho. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi desde 99.
Em 99, Deus deu visão para 3 camaradas na terra criar casas de adoração e intercessão 24 horas em 3 lugares no mundo. Nos Estados Unidos, I Hope, uma outra que eu esqueci o nome em Londres, e uma outra que eu não tenho ideia onde é, mas que eu sei que existe. Entende? E essas casas de adoração se espalharam por toda a terra, inclusive em lugares que é proibido o evangelho. Então Deus trouxe a restauração disso. Naquele dia restaurarei o tabernáculo de Davi. Naquele dia trarei o meu povo de volta para Israel. Eu não estou falando coisas para você ficar com medo, entende? Mas eu estou falando o seguinte, e depois, quando Jesus fala assim, ó, esse é Elias, que veio em João Batista, mas que vai voltar naquele dia. Malaquias fala isso também, que ele vai trazer o que? Vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Elias não vai se reencarnar na nossa geração, porque nós não acreditamos em reencarnação, mas existe a unção de Elias que vai vir sobre a nossa geração. E o que Elias fez? Restaurou o altar. Se você for pesquisar por aí palavras, e você vai ver que grandes homens têm falado sobre 10 anos, que é o que o pastor José tem falado já há algum tempo. Antes de Billy Graham morrer, Billy Graham falou de um avivamento que viria com muita força sobre os Estados Unidos e sobre alguns países da terra, que levantaria missionários e evangelistas por todo o canto. Billy Graham morre e começa a haver movimentos de evangelismo por todo o canto da terra, entende? Inclusive nesse movimento, um dos pastores falou, ele também falou, cara, eu acredito que no máximo em 10 anos Jesus volta, porque a agenda escatológica acontece. Deus restaurou a intimidade, Deus restaurou a adoração, Deus restaurou, Deus nos levou de volta ao secreto, nos colocou de volta perto dele, nos mostrou a face de amor dele, entende? Ele falou assim, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vem, entende? Ele nos atraiu com amor, gerou intimidade, e agora ele chama a igreja para um tempo de restauração. Que restauração? Se você for ver todo o tempo na antiga aliança, no Velho Testamento, você vê que todas as vezes que o povo se afastava demais de Deus, Deus os chamava, levantava profetas, e esses profetas falavam assim, ó, levantem, consagrem jejuns e assembleia solene. Assembleia solene é um lugar em que você está e adora a Deus, entende? Isso é uma assembleia solene, não é um lugar que eles se reuniam para falar alguma coisa, não. Eles reuniam o povo todo em oração e adoração a Deus, para que Deus viesse e salvasse o povo. Então Deus traz esse espírito sobre nós hoje, na nossa geração, onde milagres acontecem, onde o acesso a Deus acontece, onde nós não pecamos porque temos medo de Deus, mas nós não pecamos porque não queremos nos afastar de Deus, entende? Onde as pessoas começam a olhar para nós, o nosso coração está tão cheio de amor, que nós começamos a transbordar isso nelas, para elas. Amém? Vamos orar. Seja livre, fique em pé, feche o olho, deite no chão, da maneira que você quiser fazer. Mas volte mesmo o teu coração para Deus agora. Pai, nós te convidamos, Deus, para vir com mais violência sobre este lugar, Senhor. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor tem feito em todo o mundo, Pai. Que o Senhor tem despertado gerações, que o Senhor tem falado a corações, Deus. Senhor, nós clamamos, Deus, para que a Tua palavra entre no nosso coração de uma forma agressiva, Jesus, agora. Que esse mesmo fogo, Deus, que estava desde o início do culto, Senhor, ministrando, Deus, em nós, Deus, e adoração subindo à Tua presença, eu peço, e impulsiona Ele um pouco mais agora, Jesus.
Deus, eu oro agora para que ouvidos sejam abertos, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Deus, para que olhos sejam abertos, Pai, agora em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Deus, para que corações, Deus, sejam despedaçados, Deus. Senhor, traz uma unção agora sobre este lugar, Deus, de direcionamento, Pai. De direcionamento, Senhor. Espírito de sabedoria, desça aqui. Espírito de sabedoria, desça aqui e traga conhecimento sobre a mente, Deus. Nós cantamos no início do culto, Jesus, queremos te conhecer. Queremos te conhecer, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ver, Deus, as manifestações do Senhor, Deus, constantemente. Nós queremos, Deus, fluir, Deus, do movimento que o Senhor tem colocado, Deus, tem feito, Deus, em todo o mundo, Jesus. Nós queremos, Deus, que o nosso coração clame pela Tua presença, Deus. Clame, Deus, pelo sobrenatural, Deus. Clame, Jesus, por salvação de almas, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo agora para que corações amem almas. Para que nossos olhos, Deus, possam ver os perdidos, Deus, com os mesmos olhos que o Senhor nos olha. Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, testifica agora os chamados, Deus, na vida de cada um. Deus, reacende o fogo do primeiro amor, Deus. Reacende, Deus, o fogo do chamado, Jesus. Daqueles que perderam, Deus, daqueles que esqueceram, daqueles que não acharam-se dignos de receber esse chamado, Jesus. Pai, eu peço um milagre, Deus, para aqueles que não queimam mais por Ti, Jesus. Pai, eu oro por um espírito de cura nesse lugar, Senhor. Senhor, eu oro, Deus, para que toda enfermidade seja arrancada agora em nome de Jesus. Deus, aquelas enfermidades que não têm cura, Deus, segundo os médicos, que o Senhor traga um milagre tão sobrenatural como o Senhor tem feito, que os médicos se convertam a Ti por causa disso. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos declarar isso, Jesus, a Ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Jesus, queremos contemplá-lo para ser parecidos contigo, Senhor. Declare teu amor por Jesus. Sim.
Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda. Mas em seguida ele diz assim: mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer algo novo, Jesus. Novo, Senhor. Nós temos experimentado no Teu amor, nós temos experimentado nas Tuas palavras. Existem aqui, Jesus, alguns que estão em níveis mais profundos contigo e outros que estão ainda, Jesus, em níveis superficiais, Deus. Eu oro, Espírito Santo, por esses. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor os encha com algo novo. Que o Senhor os lembre, Deus, quando o Senhor os chamou. Que o Senhor os lembre, Jesus, das orações que eles fizeram em lágrimas, de votos ao Senhor, Deus. E que de alguma maneira o coração se esfriou e se afastou dessa proposta que o Senhor fez para eles. Mas que o Senhor os lembre. Deus, eu quero declarar aqui agora um tempo de restauração. Um tempo de restauração, Deus, na vida, na família e na igreja, Jesus. Deus, que em todas as esferas aqui o Senhor vem restaurar, Deus. O Senhor restaure, Deus, aquilo que foi tirado da igreja. O Senhor restaure, Deus, aquilo que foi tirado, Deus, das famílias. Que o Senhor restaure, Deus, aquilo que foi tirado, Jesus, da saúde da pessoa, das finanças das pessoas, dos sentimentos das pessoas, Deus. Jesus, Tu és um bom Deus. E em Ti, Deus, há milagres muito intensos, Deus, que os nossos olhos não contemplaram ainda. Então eu oro e libero agora tempo de restauração. Um tempo de restauração, Senhor, daquilo que o Senhor deu, ou que nós perdemos, ou que foi tirado de nós de alguma forma abortiva, Senhor. Deus, se ministérios aqui foram abortados por causa de líderes, Deus, que os tiraram, que os quebraram, Senhor, eu oro agora, restaura, Senhor. Restaura, Jesus, o chamado que o Senhor deu para esses. Aleluia. Deus, os sonhos que o Senhor deu para alguns, Jesus. Mostra o Teu amor, Deus, para essa pessoa, Pai. E que seja um amor, Deus, que seja liberado para que outros vejam esse amor na pessoa, Senhor. Jesus, ensina-nos a ver esse rio que está fluindo. Como no dia em que os soldados vieram, Senhor, atrás de Eliseu, e o servo dele chega ali desesperado: Eliseu, são mais do que nós. E Eliseu orou a Ti, falou: você abre os olhos dele para que ele veja que são maiores aqueles que estão conosco do que os que estão. E eu oro agora com a mesma intenção, Senhor. Abra os olhos desses que acham que circunstâncias são maiores do que o Senhor, para que eles vejam a Ti, Jesus. Para que eles vejam a Ti, Jesus, e que o Senhor é maior do que qualquer coisa. Jesus, isso para glorificar o Teu nome. Isso para que os homens vejam que Tu és o único Deus. Para que todo joelho se dobre a Ti, Jesus. Pai, obrigado por esse lugar, Deus. Senhor, eu quero orar agora e agradecer a Ti, Deus, por cada vida, pelo cuidado que eles tiveram conosco. Jesus, retribua-os, Deus, muito mais, Jesus, do que o que eles ofereceram a nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Senhor,
um novo tempo, Jesus. É o que eu oro. Um tempo, Deus, de crescimento. Crescimento, Jesus. Porque crescimento, Senhor, são almas resgatadas, Jesus. Senhor, que o bairro veja essa igreja como uma luz, Deus, que brilha sobre o monte, sobre toda a cidade, Deus. Como as pessoas têm visto que essa igreja é uma igreja missionária, que as famílias comecem a orar e ver a restauração que o Senhor faz nesse lugar, Deus. Eu oro, Jesus, um tempo novo, Deus. Um tempo novo, Senhor. Levanta pastores nesse lugar, Deus, para pastorear a cidade. Levanta, Deus, músicos neste lugar, Deus, que adorem a Ti, Jesus. Que adorem constantemente a Ti, Senhor. Deus, obrigado pelo Teu amor, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Jesus.